Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês. Faz um tempinho que eu não tenho gravado vídeo. Tá bem puxada a rotina e confesso que eu não tive tempo livre pra gravar vídeos pra vocês. Enfim, no vídeo de hoje eu quero mostrar um pouco da minha rotina nessa reta final, mostrar os pormenores da minha rotina e explicar como é que eu tô me organizando. Então, como que vai ser a minha rotina nessa reta final? Como eu já tenho uma base que eu considero bem sólida, já estou estudando há bastante tempo e atualmente eu já terminei de ver os conteúdos todos. Meu foco agora está sendo em resolver a maior quantidade de questões que eu consigo. Claro, corrigindo todos os meus erros com calma, com precisão, mas eu basicamente tenho feito simulados na segunda e na quarta, provas do Enem fracionadas na terça, na quinta e na sexta, e junto com esses simulados fracionados que eu faço nesses dias, eu tenho feito também questões discursivas da UERJ, que é outra prova que eu vou prestar além do Enem. Eu tô achando bastante interessante colocar elas na minha rotina, porque de certo modo para os conteúdos de Química e Biologia, que são os que caem na prova, de certo modo eu consigo ter um aprofundamento teórico maior, porque aquilo que é cobrado nessas provas é bem mais aprofundado, e eu também consigo ter uma clareza melhor dos conteúdos, porque só o ato de tu pegar para escrever, ao invés de só ler a questão e marcar, faz com que tu tenha que pensar de um modo diferente, certas vezes tendo que conectar assuntos aparentemente desconexos, e aí tu acaba que tu tem uma visão mais ampla dos conteúdos em geral. Então é isso, agora hoje é dia 28 de agosto, se eu não me engano, uma quinta-feira, e eu vou começar meu dia fazendo metade da prova do Enem de 2019, vou fazer as questões de ciência da natureza. Então é isso. Bom, finalizei o mini simulado aqui, fiz as 45 questões de ciências da natureza. E agora eu vou fazer as questões discursivas de química. Eu tenho feito 5 questões de química e 5 questões de biologia por semana. E é isso, eu vou pegar agora esse simulado, vou deixar para parte da noite, que aí eu corrijo ele certinho, vejo que eu errei, vejo os motivos dos meus erros e contabilizo tudo certinho. Aí na parte da noite eu mostro como eu faço isso. Agora eu vou responder as questões e depois vou almoçar. Essa modalidade de escrita, se aqui não aparecer nada escrito, é porque a gente tem o número 1. Alan, e se no óxido eu tiver só 1 escrito? Eu posso não escrever nada? Não. Na parte do óxido, se tiver... Então galera, agora já são umas 13h30 por aí. Eu acabei de voltar do meu treino de futebol e eu queria comentar com vocês sobre lazer, hobbies, esse tipo de coisa. Eu acho muito importante a gente ter uma válvula de escape pro estudo, ainda mais no meu caso, em que eu tô fazendo cursinho online, sozinho no apartamento, o dia inteiro estudando sozinho. É importante ter uma válvula de escape como atividade física na rua, algo do tipo. E na minha opinião, esporte coletivo é uma das melhores opções, porque além de a gente estar fazendo uma atividade física que é muito bom para nossa mente e para nosso corpo, tu também tá socializando, convivendo com as pessoas, que no meu caso, principalmente, é muito benéfico. Então, eu acho muito importante a gente ter isso na nossa rotina. Inclusive, algo que eu tenho desenvolvido também, além do esporte, tenho desenvolvido bastante durante esse ano, é ter atividades de lazer mais relaxantes e menos estimulantes. Por exemplo,
durante a noite, ao invés de eu ficar vendo uma série ou ficar no celular quando eu termino meu estudo, geralmente ou eu faço alguma ligação para algum amigo ou familiar, ou eu faço uma meditação, que é algo mais relaxante, ou utilizo esse tempo também para ler um pouco, que além de eu estar me aprimorando intelectualmente, eu também estou conseguindo descansar minha mente, porque muitas vezes a gente fica no celular, por exemplo, a gente termina de estudar 10 horas da noite, muito cansado, passou o dia inteiro estudando, aí acaba que às vezes a gente fica no Instagram, por exemplo, rolando feed, no final das contas a gente fica 1 hora ali num tempo inútil, que é praticamente jogado no lixo, porque a gente não tira nada de proveitoso disso. E no final das contas a gente sai desse período de imersão dentro da tela mais cansado do que quando a gente entrou. Então, esse tipo de coisa eu tenho tentado excluir da minha rotina. Inclusive eu desinstalei o Instagram do meu celular, que eu tenho muita facilidade em ficar viciado nele. E eu confesso que isso tem funcionado bastante para mim. Eu diminui drasticamente o meu uso do celular, principalmente das redes sociais. E quando eu sinto a vontade de acessar esse tipo de conteúdo, eu instalo ele sem problema nenhum, mas em períodos em que são destinados para isso, entendeu? Por exemplo, no final de semana, ou sei lá, eu coloco um timer com 15 minutos e aí eu uso sem nenhuma cobrança, eu uso o Instagram, por exemplo, durante esse período. E aí logo após o uso eu já desinstalo. Isso tem me ajudado bastante. E fica de dica para vocês incrementarem na rotina de vocês. Então agora eu vou tomar um banho e vou seguir a minha rotina de estudos. Certo, tô aqui voltando para os meus estudos. E agora eu vou estudar linguagens e humanas. Vou estudar os assuntos que eu acabei errando no último simulado. E eu geralmente não, sempre que eu erro alguma coisa, que eu sinto a necessidade de aprofundar a parte teórica ou de aprofundar a parte prática mesmo, eu coloco nessa aba aqui do meu template no Notion, que é a área dos aprofundamentos. Aí, geralmente, tudo que eu erro eu coloco aqui para fazer posteriormente. Então agora eu vou matar aqui essas tarefas de linguagens e de humanas. E mais tarde eu vou corrigir o simulado que eu fiz, o mini simulado no caso, que eu fiz pela manhã. Bom, o que eu ia comentar com vocês é, depois de fazer isso tudo, terminar minhas tarefas do dia, eu quero mostrar um pouco para vocês como é que funciona meu workflow, eu posso chamar assim, meu sistema, minha rotina e minha organização aqui dentro desse aplicativo, que eu ao longo desses anos criei esse template no Notion. Ele está extremamente completo, com um monte de ferramentas para estudar, e ele tem me auxiliado bastante. Então, agora mais tarde, quando terminar de fazer todas as tarefas que eu tenho que fazer, vou mostrar um pouquinho de como eu me organizo aqui dentro do aplicativo. Bom, pessoal, eu vou tentar gravar aqui minha tela para vocês e explicar um pouco de como eu estou organizando os meus estudos nessa reta final. Bom, primeiramente aqui dentro eu tô no meu Notion. Eu criei ele ao longo desses anos e eu fui adaptando ele de acordo com as minhas necessidades. E acredito que agora eu cheguei nessa versão final dele. Claro, ainda tem certas melhorias que eu posso adicionar e tudo mais, mas essa versão dele agora tem me suprido praticamente todas as minhas necessidades. Então nessa meta final eu estou focando em fazer muitas questões, provas antigas, simulados eu tenho utilizado do SAS, porque uma dificuldade que eu notei é que muitas questões dos Enems passados eu já tinha a resposta meio que de cabeça, assim, então eu acabava que tinha a questão decorada, não estava sendo muito bem simulado, né?
Então estou utilizando o SAS, que eu considero um nível mais difícil do que a prova do Enem, principalmente no segundo dia. E eu sinto que fazendo esses simulados eles tornam a prova do Enem ser mais fácil. Então eu basicamente tenho feito o simulado do primeiro dia completo na segunda-feira, quarta-feira simulado completo do segundo dia. E aí eu venho pra cá, adiciono o simulado, e durante a noite, pro final da minha sessão de estudo, eu corrijo detalhadamente o simulado. O que eu faço? Eu anoto as questões que eu errei, eu classifico os meus erros em 4 tipos, que atualmente eu tenho classificado basicamente em 3, porque como eu já vi todos os conteúdos, não que eu domine todos, mas eu já passei por todos os conteúdos, então não tem como eu, muito provavelmente não tem como eu errar uma questão por não ter visto aquele assunto. Então basicamente me restam 3 tipos de erros, que eu considero ser... 3 erros que eu considero são falta de atenção, que eu geralmente não adiciono aqui nos meus simulados, como eu vou mostrar agora para vocês, porque basicamente para corrigir falta de atenção é prestar mais atenção, então não tem muito o que fazer. E os 2 erros muito comuns são ou por lacuna teórica, que aí nesse caso eu tenho um plano de ação, dependendo de qual é a lacuna, e se eu não entendo muito bem a questão, ou se eu errei, tipo, o entendimento foi difícil, também é outra forma de análise. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o último simulado que eu fiz. Eu tenho aqui contabilizado o número de acertos, a TRI eu tento me embasar de acordo com a faixa de acertos e a média para aqueles acertos de acordo com o demanda do Enem. Aqui tá com a TRI meio baixa porque eu ainda não recebi a correção da minha redação. Então eu basicamente analiso as questões que eu errei e jogo aqui para dentro. Então essas são, digamos, as questões úteis que eu posso extrair algo. Então eu faço uma análise detalhada, eu vejo o porquê que eu errei, no caso de ser assunto não visto, lacuna teórica, ou se eu não entendi, ou se foi por falta de atenção. Eu adiciono conteúdo, tipo macro conteúdo, por exemplo, em química, pode ser físico-química, química orgânica, química geral, e eu adiciono o subtópico dele. Nesse caso, dessa questão foi por causa de propriedades coligativas. Eu também tenho adicionado aqui as competências e habilidades. Eu estou fazendo também um estudo mais direcionado para elas. E aqui embaixo eu tenho linkado essa questão da questão, onde eu tiro um print dela e coloco a resolução embaixo. Isso aqui é muito útil porque eu tenho dentro desse meu sistema outra aba que eu chamei de biblioteca de questões, que é basicamente uma dashboard em que eu tenho todas as questões que eu errei nos simulados, em que eu posso organizar elas por prova, por conteúdo, por matéria, por uma série de coisas. Então, por exemplo, se eu, sei lá, eu errei alguma questão de química orgânica, eu quero voltar nos meus erros e ver o que eu já errei, para reavaliar as coisas que eu errei e ver se eu estou aprendendo adequadamente. Aí eu venho aqui e estão todas as questões de química orgânica separadas. Então é isso, eu faço isso para cada questão que eu sinto que eu tenho alguma dificuldade no conteúdo ou que eu acabei não dominando alguma parte, e eu cadastro ali. Aí depois da análise detalhada dos meus erros, eu venho para cá e nessa aba aqui eu listo os planos de ações para solucionar os meus problemas que eu vi, que eu identifiquei nos simulados. Ou seja, por exemplo, no último simulado que eu fiz, eu notei que a análise combinatória e funções trigonométricas eu tive bastante dificuldade.
Então, com base nisso, eu vou estabelecer um plano de ação, que no caso de análise combinatória, meu plano de ação para solucionar esse problema é fazer uma imersão cirúrgica, que é um nome que eu dei, para um plano de ação em que basicamente eu pego 10 questões desse conteúdo e faço de segunda a sexta, todos os dias, 10 questões, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, sobre determinado tema. Eu geralmente destino a imersão cirúrgica para conteúdos em que tem uma alta recorrência e eu não tenho tanto domínio. Por exemplo, a análise combinatória é um conteúdo que eu julgo ser difícil e que tem bastante relevância para a prova do Enem. E eu também tenho algumas outras abordagens. Por exemplo, se eu noto que é um conteúdo não tão recorrente, mas que eu pequei por falta de prática, eu reviso meus flashcards daquele assunto e também faço mais 10 questões, como por exemplo, propriedades coligativas, que eu errei no último simulado. E aí, cadastrando todos esses meus planos de ação dos conteúdos, me facilita na hora de me organizar, uma vez que aqui eu tenho separado o meu calendário com as tarefas. Então, no meu domingo eu costumo destinar uma meia horinha ali para organizar minha semana, e é muito fácil porque eu consigo arranjar em formas de blocos. Eu só venho aqui, vejo as tarefas que eu tenho, volto para cá, consigo adicionar, tipo, tarefa de humanas porque eu tive alguma lacuna, sei lá, em filosofia. Aí eu venho aqui, adiciono, por exemplo, colocar para sábado. Aí eu posso muito bem colocar aqui a tarefa que eu vou precisar realizar, que o objetivo seria, de forma mais detalhada, exatamente o que eu preciso fazer. E aqui eu consigo elencar uma ordem de prioridades para saber o que eu preciso fazer no começo do meu dia e o que é menos importante posso deixar para o final. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo falando especificamente sobre planejamento. E é basicamente isso. No geral é isso. Eu tenho feito provas antigas, corrijo, vejo o que eu preciso melhorar e vou fazendo esse ciclo de forma quase que eterna. Porque uma coisa que eu percebi, principalmente esse ano, é que a gente nunca vai dominar um assunto por completo. A gente tem muito na cabeça de tipo, eu vi esse conteúdo, fiz uma lista de questões, então eu nunca mais vou errar ele, não vou precisar retomar. Isso é uma mentira. O que acontece é que a gente, como estudante, a gente tem que tentar, é como se fosse uma curva, digamos, logarítmica, que ela cresce muito rápido no começo e quanto mais a gente coloca esforço ali, a gente não tem um resultado tão proporcional. Por exemplo, se eu vejo um assunto totalmente novo, é natural que eu comece a acertar, por exemplo, se eu pegar uma lista de 10 questões, é natural que eu comece a acertar, 6 questões das 10 de início. Ou seja, eu tenho uma evolução rápida e o meu objetivo é tentar chegar na perfeição, que seria 100%, mas concorda comigo que nunca vamos chegar na perfeição? Porque existem, dependendo do conteúdo, muitas formas de abordagem. Às vezes a gente pode errar por falta de atenção. Então, o objetivo é tentar chegar ao máximo nesse estado de perfeição. E a gente sabe o que precisa estudar com mais foco com base nos simulados. Que aí eles vão nos dizer exatamente o que a gente precisa fazer. É basicamente isso. Eu tenho algumas outras funcionalidades que eu posso mostrar caso vocês queiram. Se vocês têm esse desejo, pode comentar aqui embaixo, pedindo. E uma última funcionalidade que eu queria mostrar para vocês, que tem me auxiliado bastante, é uma que eu criei recentemente, que são as métricas de estudos. Eu confesso que particularmente eu não sou tão obcecado assim pelas métricas, mas após algumas reflexões, eu cheguei à conclusão que elas são boas, mas como uma forma de nortear se a gente está indo bem ou não. Por exemplo, não é obrigação ter que estudar 15 horas todos os dias. Isso aí não é sinônimo de ser aprovado ou não.
mas concorda comigo que quanto mais eu estudar, mais provável de eu ser aprovado, porque eu vou estar estudando mais, eu vou estar adquirindo mais conhecimento. Então, eu estabeleci para mim como meta aproximadamente umas 8 horas líquidas de segunda a sexta, foi o que eu percebi que funciona para mim. Pode ser que para outras pessoas funcione mais, pode ser que funcione menos, mas é mais ou menos esse o meu norte. Eu tento todos os dias atingir essa meta, tem dias que eu não consigo, mas é como se fosse uma bússola, ela me guia para um determinado caminho. E outra métrica que eu acho bastante relevante é a quantidade de questões, porque também só fazer questão por fazer não quer dizer nada, mas eu acho que vocês vão concordar comigo também que quanto mais questões uma pessoa faz, óbvio que corrigindo com qualidade, mais domínio daqueles assuntos ela vai ter. Então eu basicamente coloco aqui o dia, coloco o número de questões fechadas, que seriam as de múltipla escolha, coloco o número de questões abertas que eu fiz e coloco a quantidade de tempo líquido que eu estudei, que aqui está dado em horas. E aqui na minha central de métricas eu tenho tudo conectado, então eu consigo ver qual foi o meu desempenho nessa semana, e essa da semana está conectada com o mês, eu consigo ter uma noção de como está o meu mês. Eu consigo saber se minha produtividade está boa, se não está, e é basicamente isso. Então, de novo, caso vocês queiram alguma coisa em específico para trazer aqui pro canal, fiquem à vontade para comentar. Bom, pessoal, finalizando meu dia por aqui, eu ainda consegui jogar um horáriozinho de futebol de noite, visto que hoje eu consegui terminar mais cedo todas as minhas tarefas. Então, isso eu acho muito importante, a gente ter o nosso momento de lazer sem culpa, quando a gente pode, sem prejudicar o nosso estudo. E, bom, tô bastante exausto fisicamente, porque eu treinei de tarde e ainda joguei esse horário de futebol. Mas enfim, meu dia foi esse. Espero que eu possa ter ajudado vocês em alguma coisa, alguma dica, algo que seja. E é isso. Agora eu vou me deitar pra dormir, que tô muito sono, bastante mesmo. E amanhã seguir rotina normal. Mas é isso. Qualquer sugestão de vídeo, qualquer comentário que vocês queiram deixar, só deixar aqui embaixo nos comentários. Fica à vontade. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço. Até a próxima.